aqui nessa quarta-feira, dia 2 de outubro. Estamos começando agora exatamente 7 horas e 57 minutos. Eu tinha programado para 7h20, mas a internet aqui, eu estou em Brasília essa semana, a internet aqui está oscilando bastante. Então, eu fiz alguns ajustes para a gente poder começar. Deixa eu ver a tela aqui do YouTube, como é que ela está. Está bem também, tranquilo. Então, vamos lá. Agora sim. Bom, primeiro, pessoal, digita aí para mim, por favor, se vocês estão me ouvindo bem, se a imagem está boa também e tal, se o som está chegando legal. Pelo menos um sim aí para eu saber que está tudo ok. Vamos lá. Demora um pouquinho aí, depois que vocês digitam, demora um pouquinho para chegar para mim aqui, né? Tem um pequeno atraso. Mas digitem aí para mim. Ó, a Lloyd está dizendo que está ouvindo bem. Tal. Deixa eu esperar mais um ou dois sims aí. Digita aí para mim, pessoal, por favor. Sim, ó lá. A Márcia também, Márcia Thalita também está dizendo ok. Então tá ok. Tem gente que às vezes escreve assim, bota um fone se eu falo muito baixo. Pessoal, é que aqui é o seguinte, as paredes aqui são finas, né? Quando eu estou aqui hospedado em Brasília, as paredes são finas, e essa hora tem gente que está dormindo ainda, a gente tem que ter respeito, né? Então coloca um fone, você também, fica mais fácil para você ouvir, aumenta o volume do seu celular, né? As pessoas, como eu digo, tem gente que está sempre reclamando de tudo, né? Mas vamos lá, a gente faz o melhor que a gente pode. Pessoal, o tema de hoje, né, como o próprio nome já diz aí, 4 passos para você recomeçar a vida. Por quê? Muitas pessoas têm escrito para mim e perguntado sobre isso. Mas por que, Ivan, recomeçar? O que alguém que escreve para você, Ivan, está perguntando sobre recomeçar? É porque é o seguinte, ó, nós seres humanos, por mais que a gente queira acertar, a gente comete erros. E alguns erros, eles geram consequências tremendas e durante muito tempo. Não sei se isso já aconteceu com você que está me assistindo. Comigo já aconteceu várias vezes. Você sabe que, você que me conhece e acompanha o meu trabalho, você sabe que eu tenho já 2 filhos que já são casados, tá? Um menino e uma menina. O Bruno tem 37 anos e a Bianca acabou de fazer 32 anos, agora dia 29 de setembro. Quando eles eram menores, adolescentes, eu sempre falava para eles, principalmente para o Bruno, eu sempre falei, ó, tem 2 tipos de pessoas na vida. Aqueles que aprendem do jeito fácil e aqueles que aprendem do jeito difícil. Então eu falei para ele, você me conhece, você sabe que eu aprendi do jeito mais difícil. Então, por favor, não siga os meus passos. Olha para tudo que eu fiz e faça o contrário. E realmente o Bruno fez isso. O Bruno hoje é um homem, eu digo que é uma versão 10 vezes melhorada de mim, né, como deveria ser mesmo. É um homem que é o oposto de tudo que eu fui. Tanto como em todas as áreas da vida dele, né? E eu tenho muito orgulho dele em função disso. A Bianca também é uma mulher fantástica. Os dois, o Bruno já é pai, a Bianca já é mãe. E eu acho que eles aprenderam com os meus erros, então eles são sábios, né? Porque tem aqueles que aprendem com os próprios erros, são sábios. Tem aqueles que aprendem com os erros dos outros, são ainda mais sábios, né? Tem aqueles que não aprendem nem de um jeito e nem de outro. Esse vídeo eu estou fazendo para você que já cometeu erros na sua vida, e que talvez hoje você tenha perdido tudo e não sabe como recomeçar. Creia, eu já passei por isso mais de uma vez. E na última, que foi há alguns anos, há mais ou menos 12 anos, para ser exato, 12 ou 13 anos, na última eu quase morri, literalmente falando. Faltou pouquinho para eu morrer, né? Se Deus não tivesse misericórdia de mim, eu teria morrido, e pelas minhas próprias mãos, porque fui eu que fiz tudo aquilo. Fui eu que errei, fui eu que destruí tudo ao meu redor. E isso acontece com muitas pessoas, talvez nunca tenha acontecido com você, mas é preciso você entender que toda escolha que você faz, ela gera resultados na sua vida. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, até que você vai para o fundo cada vez mais. E entenda, ó, na vida, de acordo com as leis da física, o caminho para baixo é mais rápido do que o caminho para cima. Você sabe disso. Para você subir uma montanha, leva tempo, técnica, você tem que ter muita paciência e tal. Agora, para você descer a montanha, é simples. Um escorregão e você está lá embaixo no instante. E a queda, às vezes, é mortal. Então, para você entender o que eu quero dizer, e só vai fazer sentido para você se você, assim como eu, acredita no Deus vivo, né? No onipotente Criador, no Senhor dos Exércitos, no Rei de todo o universo. Né? É dele que eu falo. Ontem teve uma pessoa, na live de ontem que eu fiz, teve um momento que eu falei assim, há um olho que tudo vê, aí o pessoal, você é maçom. Gente, tem gente que tem lixo na cabeça, não é possível, né? Essa foi uma maneira de dizer, a gente usa algumas expressões. Quando eu quero dizer olho que tudo vê, eu quero ver, os anjos estão sempre anotando, essa é a minha crença.
Os anjos estão sempre anotando tudo que você faz. Tudo que você faz fica diante do universo. E eu escrevi para a pessoa ontem, não sou maçom. Mas se eu fosse, eu diria com todo orgulho, e o problema seria meu, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Desligue-se disso, desses julgamentos, sabe? Ligue-se no assunto principal, entende? Eu tenho falado aqui frequentemente, eu creio no Deus vivo, mas eu respeito a crença dos outros. Eu respeito a crença de todo mundo, de quem crê, de quem não crê, assim por diante. Eu tenho amigos ateus, filósofos. E se você é ateu e está me assistindo, talvez o vídeo não faça muito sentido para você. Mas assista a si mesmo. Quem sabe você pode se surpreender. Até porque eu estou falando uma linguagem respeitosa e não estou atacando a crença de ninguém. Nem de católicos, nem de protestantes, nem de espíritas, nem de umbandistas, nem de esotéricos, nada. É respeito puro. Agora, eu, Ivan, creio no Deus vivo. Então esse vídeo vai fazer sentido para você se você também crê nele. Então eu não vou falar aqui de fé. Não vou falar disso porque, veja bem, se eu creio nele, é porque eu exercito a minha fé todos os dias. Não tem sentido falar dele e falar de fé ao mesmo tempo. A fé, ela já tem a ver com ele. Então, um assunto está implícito com o outro, ok? Muito bem. Para eu exemplificar para você os 4 passos que eu coloquei no título, e para ficar bem simplificado para você, porque é muito simples, não é fácil, mas é bastante simples, eu quero contar uma história, porque a história é a história de um homem real, um homem que já viveu há muitos anos. E a história dele pode te ajudar a entender, vai te ajudar a entender os 4 passos que eu sempre apliquei na minha vida, quando eu precisei, e também por que eu me inspiro na vida desse homem, assim como na vida de outros homens. Primeiro, eu quero dizer para você o seguinte: esse homem, como qualquer outro homem, ele errou muito na sua vida. Mas não me interessam os erros dele. O que me interessa é o que ele fez com os erros dele e o que Deus fez a partir dos erros dele. É isso que me interessa. Os 4 passos que eu vou te dar exatamente têm a ver com isso. Esse é o meu objetivo com esse vídeo aqui. E eu desejo de coração que esse vídeo caia para você não só como um bálsamo para suas feridas emocionais, mas também como uma luz no seu caminho. Se isso acontecer, creia, eu vou dormir hoje com o coração 100% realizado. Eu tive a inspiração desse vídeo nessa madrugada, enquanto eu orava, ontem à noite, para ser mais exato, eu estou lendo um livro que eu ganhei de um grande amigo, do Kennedy Gonçalves. Eu ganhei um livro dele chamado Águas de Mara, e eu estou na metade do livro. Então, toda noite eu leio 1 ou 2 capítulos antes de dormir, e ontem eu estava lendo e me veio a inspiração para fazer esse vídeo, porque tem tudo a ver com o que o livro fala, né? Eu já vivi e já estive diante das águas de Mara, e talvez você esteja também nesse momento, né? Ainda vou fazer um vídeo sobre esse livro, e vou mostrar para vocês porque eu estou gostando demais, mas eu vou terminar de ler primeiro, depois eu te falo. Vamos lá, vamos à história desse homem. Eu vou resumir a história dele porque ela é bem longa, se você quiser ler depois, no fim do vídeo, eu te falo onde você pode encontrar a história dele. Bom, esse homem, ele tinha menos de 1,70 m de altura, então ele não era um homem alto, ele não tinha músculos salientes, nada, ele não era um cara assim que as mulheres olhavam para ele naturalmente porque ele tinha um porte atlético. Não, ele não tinha um porte atlético. Dizia-se dele que ele tinha até feições muito leves assim, e os homens daquela época, alguns riam dele porque achavam que ele tinha o rosto de uma moça, porque as feições dele, ele era um cara bonito de rosto. Agora, esse homem, ele não era qualquer homem. Esse homem, ele era rei de um povo numeroso como os grãos de areia numa praia. É isso que a história diz. E ele era um cara guerreiro, estrategista, um estrategista militar como poucos que eu já li a respeito. Era um camarada insistente, persistente, resistente. Era um camarada que, acima de tudo, ele amava a Deus e servia a Deus de todo o seu coração. O Deus vivo, o Senhor dos exércitos, o onipotente Criador, o Criador de todos os mundos. Então, mas ele tinha no passado dele algumas características que não iam bem para ele. Então, por exemplo, desde mais novo, ele era assim, Deus tinha determinado que cada homem tivesse uma mulher. Deus tinha determinado, cada homem terá a sua mulher. E que era para você fazer a coisa da maneira correta. Ok. Agora, acontece que ele era extremamente mulherengo. Então, ele não podia ver uma mulher que ele já queria aquela mulher. Se a mulher fosse casada, ele não queria nem saber, ele já ficava todo bravo e tal. Ou seja, ele tinha um monte de mulheres. E essa daí foi a ruína dele, já desde as sementes da ruína dele começaram aí. Por quê? Começou... Só um minutinho, pessoal. Deixa eu desligar meu celular aqui, porque tem uma pessoa insistindo. A pessoa vê que a gente não atende...
E continua ligando, né? Terrível, né? Mas vamos lá. Então, ele tinha essa fraqueza. Ok. Ele batalhou, ele se tornou rei, ele teve bastante paciência, depois eu te conto sobre isso. E aí, o povo dele, o país dele estava em guerra com outros países. Havia guerra o tempo todo. O papel de um rei era estar à frente do seu exército. Várias vezes ele esteve à frente do seu exército. Mas aí, num determinado dia, não sei porquê, ele não foi com o exército estava lá batalhando com o seu general, e ele estava no palácio sem fazer nada. E ele estava, você já ouviu falar, cabeça vazia, oficina do diabo, você já deve ter ouvido falar isso. Aí ele estava no palácio dele, e do palácio dele ele viu uma mulher se banhando, e ela era belíssima, e ele se sentiu atraído por ela. Então o que ele fez? Ele deixou de lado a fé dele, tudo, mandou buscá-la, trouxeram ao palácio, e você sabe que o rei ele tem poder de vida ou morte, você sabe disso, sabe? O rei, se ele acordasse com azia, ele olhasse para você, mandava te matar, e pronto, o rei, ele era rei e juiz. Ok. Naquela época não tinha corte, advogado, nada. Então ele manda buscar a mulher e se deita com ela. Acontece que a mulher era casada. Aí ele se deita com ela de novo, e tudo escondidinho, certo? Aí ele descobre que ela está grávida. E agora? Como é que ele vai fazer? Ele é o rei do povo de Deus. Como é que ele vai fazer com aquilo? Então ele tem uma ideia. Porque um abismo gera outro abismo. E quando você está entrando no poço, cada escolha que você faz, ela te leva mais para dentro do poço. Então, olha o que ele fez. Ele mandou uma mensagem para o general dele, mandando que o esposo dela viesse falar com ele. Era um soldado, normal. Aí o general mandou, o soldado veio, e aí, olha só. Quando ele acordou de manhã, o rei, falaram para ele que o soldado tinha dormido debaixo dos portões do palácio. Ele ficou incomodado com aquilo, chamou o soldado vem, inocente, e ele estava dormindo com a mulher do soldado. O soldado vem e ele pergunta assim para o soldado, por que você não foi para sua casa dormir com a sua mulher? E o soldado disse assim, ué, como é que eu poderia ir dormir com a minha mulher? Meus irmãos estão todos na guerra, e o senhor me chamou? Não, eu esperei aqui, não é justo fazer isso com meus irmãos. Então, olha que tapa na cara, certo? Você é desonesto e diante de alguém que está sendo honesto. Claro, porque talvez o intuito dele fosse, se o cara dormisse com a mulher, a gravidez poderia ser explicada depois, porque o cara veio e tal. Agora, se o cara estava na guerra, naquela época os homens ficavam meses na guerra. Ok. Aí ele viu que não tinha saído, o que ele fez? Escreveu um bilhete, enrolou, um pouco na conversa com o cara, com o soldado, entregou o bilhete a ele e disse a ele, ó, entregue isso aqui para Joabe. Joabe era o general do rei. E o soldado foi embora sem ver a esposa e foi lá e entregou o bilhete para Joabe. E o que estava escrito no bilhete? Joabe. Próxima vez que vocês forem invadir uma cidade, coloque esse cara na linha de frente. Por quê? Porque aquela época era o seguinte, a linha de frente, você já deve ter visto isso em filmes, a linha de frente, quando invade uma cidade, é a primeira a receber lanças e flechas, né, porque os arqueiros atiravam. Então coloque ele logo na entrada, para que ele morra. E assim foi. Na próxima invasão, colocaram o marido dela lá e o marido dela morreu. Aí veio a notícia para ele que o marido tinha morrido. Aí o que ele fez? Como o rei faz o que quer, ele mandou buscar a mulher e se casou com ela. Ele já tinha um monte de mulher, ele tinha filho com uma, filho com outra, porque ele era extremamente mulherengo. E se casou com ela e pronto, e pensou, bom, agora vai ficar tudo escondidinho, não tem problema nenhum. Aí o profeta, porque naquela época não tinha advogado, nem tribunal, mas tinha o profeta, Deus falava através do profeta. Pensa bem, o profeta entra no palácio e diz assim para ele, olha, você é rei e você é juiz também, não é? Ah, sim, sou. Ele falou, olha, tinha um homem, ele tinha tudo, vacas, carneiros, cabritos, ele tinha riquezas, ele tinha uma grande fazenda. E tinha um vizinho dele que tinha uma cabritinha só, a única cabritinha de onde ele tirava o sustento dele e tal. Pois esse homem rico, não contente em roubar a cabritinha do outro, ele roubou e ainda mandou matar o outro. Agora eu pergunto, tal homem é digno de quê? E o rei disse assim, tal homem é digno de morte. E o profeta disse para ele, então, esse homem é você. E Deus manda te dizer o seguinte, a partir de hoje, preste bem atenção, você que está assistindo, a partir de hoje, a espada e o sangue nunca mais se apartarão da sua família. E saiu, ok? Aí a mulher deu à luz, alguns meses depois, e o bebê já nasceu doente. E o bebê ficou doente, aí o rei, ele se vestiu, como era costume naquela época, de saco e cinzas, e começou a jejuar e orar para que a criança não morresse. E assim foram várias noites, até que a criança morreu. Quando a criança morreu, ele ficou sabendo, o bebê morreu. Ele tomou banho, se barbeou, comeu,
E aí o povo disse a ele: ué, mas não entendo você. Enquanto o bebê estava doente, você jejuava, então agora que ele morreu, você tomou banho e está comendo. Ele falou: ó, é que enquanto ele estava doente, eu jejuei e fiquei daquele jeito, porque pode ser que Deus me ouvisse e salvasse a vida do bebê. Como não aconteceu, agora eu vou retomar a minha vida. E aí, então, ele já tinha se arrependido do erro dele, ele sabia que as consequências iam ficar para sempre, porque as palavras foram: a espada e o sangue nunca mais se apartarão da sua descendência. Pensa bem, quanto tempo isso? Então ele se arrependeu genuinamente, e aí a Bíblia diz o seguinte, porque esse homem é um homem bíblico. A Bíblia diz que ele se deitou com a sua mulher, depois que o bebê morreu, tudo, se deitou com a sua mulher e ela engravidou novamente. Aí presta atenção, olha a maravilha de Deus. E ela deu à luz a Salomão, e Deus o amou. Olha, essa parte me fez chorar muitas e muitas vezes quando eu li sobre isso, porque isso me enterneceu profundamente. Veja, o primeiro filho nasceu doente e morreu. Ele, o homem, o rei, se arrependeu. E quando a mulher engravidou e veio o novo bebê, então foi dado a ele o nome de Salomão, e Deus o amou imediatamente. Salomão era o filho do perdão, era o filho do recomeço, porque Davi, o seu pai, o rei, tinha se arrependido genuinamente do coração e orou a Deus e tal. Então aqui eu quero dizer para você o seguinte: o que aconteceu depois disso? O que aconteceu depois disso, a espada e o sangue nunca mais se apartaram da descendência dele. Aquele único erro dele, embora perdoado, gerou consequências catastróficas para ele e para as outras pessoas, porque ele tinha filhos com um monte de mulher. Isso não era natural. Isso não era admitido por Deus. Deus tolerava, mas não era admitido. O que aconteceu depois é assunto para um outro vídeo. Não vem ao caso agora. Você mesmo pode ler, se você quiser. Está no livro de Reis, no livro 1 e livro 2 de Reis da Bíblia. Você pode pesquisar na Bíblia Online, você vai ver tudo o que aconteceu a partir desse erro de Davi. Agora, o que eu quero dizer para você é o seguinte: embora não haja relatos específicos, a gente vê que a vida de Davi, depois desse momento, ele se emendou nesse aspecto e ele teve que encarar os erros dele, mas ele deu os 4 passos que eu quero falar aqui com você. Para você que cometeu erros assim como eu, para você que já se sentiu perdido ou está se sentindo assim como eu, para você que acha que você se afastou de Deus porque você cometeu erros terríveis, eu quero dizer para você os 4 passos que esse homem deu. O primeiro passo que Davi fez, ele se arrependeu genuinamente. Há uma diferença entre arrependimento e remorso, ok? Tem uma diferença muito grande. Se você não sabe a diferença, eu sugiro que você pegue um dicionário e procure. O dicionário é gratuito, tem até na internet. Você vai entender que arrependimento é uma coisa, remorso é outra, completamente diferente. Davi se arrependeu genuinamente. Por que ele se arrependeu? Ele era um bom homem. Só que ele não combateu a fraqueza que vinha para ele. Tem muito homem que é assim. Mulherengo, não pode ver uma mulher, fica alucinado. É vício de roubar, vício de mentir, vício de enganar os outros. E ele sucumbiu a um erro. Se ele tivesse, no momento que ele viu aquela mulher, se ele tivesse pensado em Deus, ele não teria feito aquilo. Ele se afastou um pouquinho e ele caiu. Porque há uma citação na Bíblia que diz assim: vigiai, pois o vosso inimigo anda ao seu derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Há uma guerra no mundo, embora você ache isso ridículo, talvez, há uma guerra no mundo. É uma guerra espiritual, da luz contra as trevas. Quando você não está na luz, você está nas trevas. Por isso que eu repito aqui incansavelmente: cada pensamento seu, cada palavra sua, vai gerar para você um milagre ou uma tragédia. Sempre, não tem neutralidade. Eu tenho falado isso incansavelmente e vou continuar falando. Tá, Davi cedeu aquele pensamento levou ao ato. E aquele ato levou a outro ato, e uma coisa levou a outra, até que ele afundou no lodo por inteiro. Mas quando ele se arrependeu genuinamente, Deus o perdoou. Então, o primeiro passo é o arrependimento. O arrependimento você só vai conseguir ter se você tiver algo bom no seu coração. Porque senão você não vai se arrepender. Tem gente que esconde até a última hora e depois tem remorso, mas não se arrepende. Agora, quando você tem um coração, quando há bondade dentro do seu coração, quando você não errou por mal, mas você errou por ignorância ou fraqueza, então você sente o arrependimento genuíno, aquelas lágrimas de tristeza, o arrependimento genuíno. Esse é o primeiro passo. Se você não se arrepender, você não vai poder recomeçar. Eu sinto muito lhe dizer isso, mas é a verdade nua e crua. O segundo passo que Davi deu foi pedir perdão a Deus.
Ele servia a Deus com todo o coração. E mesmo no auge do sofrimento, se sentindo pequeno, ele cria que Deus o perdoaria por causa do arrependimento dele, porque Deus vê o nosso coração. E ele pediu perdão a Deus. Esse foi o segundo passo. Primeiro, você se arrepende. Segundo, você pede perdão a ele, crendo que ele te ama incondicionalmente. Crendo que ele te ama mesmo quando você erra. Você que tem filhos, você não acha, quando seus filhos cometem um erro, mesmo você ficando bravo com eles, você não os ama? Você já ouviu a história daquele bandido chamado Escadinha, que nos anos 40 ou 50, ele tinha matado um monte de gente e a mãe dele foi visitá-lo na cadeia e os guardas o trouxeram espancando o caminho inteiro e ela chorava e falava, não, por favor, não machuque meu filhinho. Para os guardas era um criminoso, para ela, embora ela não aprovasse tudo que ele tinha feito, era o filho dela. Então, Davi, o segundo passo, que é aquele que você deve fazer se você quiser recomeçar a sua vida, é pedir perdão a Deus de todo o seu coração e crer que ele vai perdoar você. Porque ele perdoa incondicionalmente desde que haja o arrependimento. Esse foi o segundo passo. Agora, junto com esse segundo passo, você precisa entender que Davi também perdoou a si mesmo. Porque tem gente que pede perdão a Deus, mas não se perdoa. Enquanto você não se perdoar, você não vai poder recomeçar a sua vida. Veja, você errou, mas você não é um erro. Você errou, você pode ter fracassado, mas você não é um fracasso. Você fraquejou, mas você não é uma pessoa fraca. Você é simplesmente um ser humano. Então, perdoe a si mesmo também. Oi, Ivan, mas como é que a gente perdoa a si mesmo? Eu vou deixar alguns vídeos aqui nos cards em cima e na tela final também, que eu já fiz sobre isso. Você pode digitar aqui no YouTube, Ivan Maia Perdão. Eu sempre ensino, tem uns 20 vídeos falando sobre como perdoar a si mesmo. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Você pode você mesmo procurar outros vídeos e falar. Perdoe, quando você pede perdão a Deus, perdoe a si mesmo também. Traga aquilo na cabeça e perdoe-se. Diga para você mesmo, eu não sou mais aquela pessoa que eu era. Se eu pudesse voltar lá atrás, eu não faria mais isso. Mas eu não tenho como voltar atrás, então eu vou seguir a partir daqui. E você perdoa a si mesmo. Entende? Esse é o segundo passo. Então, o primeiro passo é arrependimento genuíno. O segundo passo, você pede perdão a Deus e perdoa a si mesmo também. O terceiro passo é você mudar os seus rumos. Você lembra daquela história porque na lei de Moisés estava escrito assim, que quando um casal fosse pego adulterando, em flagrante, então os dois deveriam ser apedrejados até a morte. Isso é lá no Antigo Testamento. E aí quando Jesus veio, ele estava um dia parado e os homens que estavam sempre atrás dele tentando pegá-lo, e quem eram esses homens? Precisamos falar a linguagem clara, gente. Quem eram esses homens que viviam atrás dele, querendo matá-lo o tempo todo, lançando armadilhas para ele? Eram fariseus, escribas e sacerdotes. Sabe quem eram? Padres, bispos, cardeais, pastores, e todo esse pessoal. Você pensa que era gente de fora da igreja? Não, não era. Quem queria matar Jesus e quem matou Jesus foram pessoas de dentro das igrejas. Nós precisamos entender isso daí. Não podemos brincar de faz de conta mais. Então, aqueles homens pútridos, aquelas serpentes, víboras, elas vieram até Jesus, trouxeram uma prostituta, mas não trouxeram o cara que estava deitado com a prostituta. A lei dizia que tinha que trazer os dois. Trouxeram para Jesus, jogaram a mulher no chão e disseram assim para ele, ora, essa mulher foi pega adulterando. A lei de Moisés diz que tem que apedrejar. E você diz o quê? E ele não respondeu nada, como ele sempre fazia e como eu faço. Com gente idiota, com gente maldosa, é melhor você fazer de conta que você não ouviu nada e não responder. Vão te chamar de sem educação? Dane-se. Vão dizer que você é prepotente? Dane-se 2 vezes. Vão dizer que você é um cara grosso e tal? Dane-se 4 vezes, 5, 10 vezes, quantas vezes for. Não converse com gente idiota, não converse com gente maldosa, não converse com gente que quer te pegar em armadilha. Simplesmente não converse. É o conselho que eu posso te dar, porque eu aprendi com Jesus. Aí Jesus não respondeu nada, ficou escrevendo na areia. Eu gosto de pensar que ele ficou escrevendo na areia as falhas de cada um daqueles homens, porque ele conhecia o coração de cada um deles. Os caras ficaram ali, não tem show sem plateia, os caras cansaram de ficar ali e foram embora. Só ficou a prostituta. Ele olhou para ela e falou, imagina o olhar de amor dele. Você imagina a vida de uma prostituta como deve ser? Ele olhou para ela e disse assim, mulher, cadê os teus acusadores? Nenhum deles restou? Ela disse, não, senhor, nenhum deles restou. Ele falou, tampouco eu te acuso. Agora presta atenção. Então vá e não peques mais. Entendeu? Esse é o terceiro passo. Davi mudou seus rumos a partir dali.
Ele mudou sua vida, embora não haja relatos claros sobre isso, fica claro quando você lê que ele se emendou a partir dali, ele aprendeu aquela amarga lição, e ele sabia que as consequências iriam ficar, porque quando Deus diz aquilo, você pode escrever a fogo na pedra, porque aquilo vai acontecer, porque ele não é homem para que minta, diferente dos homens, ele não mente. E Davi mudou seus rumos a partir dali, aquele foi o terceiro passo. Agora, o quarto passo é, Davi pegou do erro dele, ele construiu as melhores coisas na vida dele. Sabe por quê? Porque uma das coisas que eu mais amo em Deus, um dos maiores motivos para eu ter tanto amor por esse Deus, é o seguinte: você não precisa errar, mas na condição humana, quando você erra e você dá o primeiro passo, você se arrepende, você dá o segundo passo, pede perdão a ele e se perdoa. Você muda os seus rumos, então aí vem a quarta coisa. Deus pega do seu erro, se você permitir Deus trespasse, ele constrói um monumento em sua homenagem e homenagem a ele. Ou seja, Deus pegou o erro de Davi, tudo aquilo, e Deus construiu um rei, como nunca antes tinha havido e nunca houve. Porque Salomão foi o maior rei que Israel já teve. Ah, eu já sei. Ah, mas ele se prostituiu, mas ele não sei o quê. Não me interessa. Esse não é assunto desse vídeo aqui. Se você quiser ficar olhando o erro que todo mundo cometeu, é porque você tem olhos de porco. Entendeu? Tem gente que tem olhos de porco, só consegue enxergar lama. Tem gente que tem ouvidos de porco, só consegue ouvir lama. Eu não estou interessado nos erros que esses homens cometeram. Os erros deles eu estudo num outro momento para não errar na mesma coisa. Agora, o foco desse vídeo não é os erros que o cara cometeu. Quem sou eu para ficar apontando o erro dos outros? O quarto passo é aquilo que aconteceu comigo, já aconteceu com outras pessoas e pode acontecer com você se você permitir. Deus me pegou quando eu me arrependi genuinamente, quando a tristeza daquilo me inundou, quando eu entendi que as consequências iam ficar, e eu me arrependi amargamente pelo erro, pela dor que eu causei a mim e a outras pessoas que eu amava. Quando eu pedi perdão a ele e me perdoei, que é um processo que você precisa fazer, e quando eu mudei meus rumos, então Deus disse assim para mim: Ivan, eu vou construir para você uma nova história. E a partir de hoje, você vai construir uma nova história. Você vai fazer isso, 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 isso. E de lá até aqui, nos últimos 13 anos, ele vem me trazendo nas mãos, me dando bagagem, sabedoria, discernimento, paciência, perseverança, insistência, resistência, persistência, tudo aquilo que eu preciso para que a minha vida seja um monumento em honra a ele e possa beneficiar outras pessoas. Eu gosto muito de uma frase do Dr. Murdock que diz assim, ó: Deus não leva em conta o seu passado para decidir o seu futuro. Que bom. Eu sempre digo assim, que bom. Que bom que Deus não levou em conta o meu passado, quem eu fui, para ele decidir quem eu seria. E todos os dias é uma luta. Todos os dias. A luta não para nunca. A gente fraqueja e pede perdão a ele, pede ajuda e ele vem. A gente pede perdão a ele e ele vem. Eu erro todos os dias, mas não erros mais como aqueles que eu cometi. Eu erro novos erros porque eu sou humano e na minha condição humana a gente erra. E eu peço perdão a ele e eu uso esses 4 passos o tempo todo. E o tempo todo eu digo, Senhor, me ajude a continuar no centro da minha missão, da missão que o Senhor tem para mim. Porque tem gente precisando, embora imperfeito, eu possa fazer bastante coisa, né? Como eu acho que você pode fazer também. Então, eu digo a você o seguinte: se você errou, está perdido ou perdido, você quer recomeçar e não sabe como, use esses 4 passos. Eu garanto a você que vai dar certo. Ó, se não ficou claro para você ainda, arrependa-se genuinamente do fundo do seu coração. Chore o que você tiver que chorar, as lágrimas são boas nesse sentido. Chore por dentro. Peça perdão a ele, creia que ele te perdoa, porque ele conhece o teu coração. Os seres humanos vão te acusar, ele não te acusa. Ele te perdoa, ele te traz para perto. Perdoe-se também, porque se ele te perdoa e você não se perdoa, você está querendo ser mais do que ele, você está indo na contramão. Terceiro, mude seus rumos. Mude seus rumos, esqueça, vão te acusar, vão enfiar o dedo na tua cara, de vez em quando aquela dor vai voltar, de vez em quando teus erros vão desfilar diante de você. Não se preocupe, se apegue a ele, peça força a ele, você vai precisar fazer isso várias vezes. Mas alguém já escreveu que a gente só consegue olhar para cima quando a gente está embaixo. E ele vai te ajudar.
Sempre vai te ajudar, assim como me ajudou, porque ele te ama incondicionalmente, você não entende isso. Ele não quer que você mude para ele te amar, ele já te ama, ele quer que você mude para você ser feliz. Porque cada passo que você dá em direção às trevas é um passo que te deixa mais longe da luz. Você já deu uma boa olhada nesse país, do jeito que ele está? Todo dia é notícia ruim, todo dia é notícia ruim, mas dentro do meu coração eu sei que ele está no controle. Eu posso não entender tudo, mas não tem problema, a minha mente é tão pequena, perto de tudo que há para se entender. Não tem problema. E o quarto passo, ó, permita que ele construa um monumento na sua vida através daquele erro. Eu gostaria de dizer para você que dos meus últimos erros, eu gostaria de contar para você qual o monumento que ele construiu na minha vida, em detalhes, ao longo desses 13 anos. Mas não seria uma coisa cabível dentro do vídeo. Basta eu dizer para você que eu não sou a pessoa que eu fui e que eu ainda não sou tão bom quanto eu serei, porque ele faz esse trabalho comigo todo dia, mas eu digo para você que eu tenho hoje, sou feliz por ser quem eu sou, por estar onde eu estou. E ontem mesmo foi um dia bem difícil assim para mim, né? Um dia de luta intensa, tal, porque alguns erros meus desfilaram diante de mim ontem e as consequências deles também. Então é normal você ficar triste. Qual o problema? Você fica triste, eu fiquei triste no final do dia, orei, pedi a ele que ele me ouvisse e ele me ouviu, como sempre. E eu me deitei e tive uma ótima noite e acordei hoje já com essa inspiração de fazer esse vídeo. E quando eu sinto essa inspiração é porque alguém estava precisando ouvir e ver isso. Então, mais uma vez eu digo, eu espero que para você que está sofrendo tenha sido, seja um bálsamo, e para você que está querendo recomeçar, seja uma luz no seu caminho. E se você precisar de mim, eu estou por aqui, né? Creia. Eu sempre vou entender o que você está falando, porque quem esteve no fundo do poço sabe como é o poço e não julga quem está no fundo do poço. Aliás, eu sempre digo, né? Não julgue ninguém. Não julgue ninguém, porque com a mesma voz que você acusa, depois você vai ter que engolir tudo de volta, porque todos nós estamos sujeitos a erros. E não há ninguém que possa dizer, dessa água eu não beberei nunca. Nós somos fracos, mas com ele, a gente se torna muito forte. Eu vou encerrar esse vídeo agora, daqui 2 minutos, né, mais ou menos 8h30, dessa quarta-feira, dia... desliguei o celular aqui. Mas dessa quarta-feira, dia 2 de outubro, eu vou encerrar agora. Se você gostou do vídeo, peço que você deixe o teu gostei para mim. O teu gostei leva o vídeo muito mais longe e há pessoas que talvez estejam precisando assistir, ouvir essa palavra. Se você não gostou, não tem problema, você pode deixar o seu não gostei. Pelo menos assim você foi recíproco e sai do limbo, né, e vai para as estrelas. Porque quando você fica no limbo e não faz nada, é a sua vida que fica atrasada e não a minha. Põe nos comentários depois, quando eu fechar o vídeo, põe nos comentários o que você achou, foi bom para você já errou, você já recomeçou, compartilha com a gente. Quando você compartilha, você multiplica, né? Quando você divide, você multiplica. Deixa nos comentários, eu amo ler os comentários. E eu leio várias vezes por dia, embora eu não consiga responder todos. Eu desejo de coração que esse vídeo te ajude, da maneira que for. Eu agradeço a você que assistiu comigo agora, ao vivo, nós chegamos a 730 pessoas, você vê, 730 pessoas, 8 e pouco da manhã, num dia de semana, é ou não é da gente ficar feliz e agradecido a Deus? Porque, e principalmente com um assunto desse, porque se eu estivesse fazendo aqui palhaçada, falando palavrão, eu estaria com, nossa, 100 mil pessoas assistindo. Mas a gente está falando de um assunto sério, um assunto que muita gente ri, zomba, mas não importa, né? Eu agradeço a você que assistiu ao vivo comigo, agradeço a você que vai assistir depois, agora das 8h30, eu agradeço de uma forma ou de outra, né? Eu desejo que vocês tenham um dia fantástico, eu desejo que Deus aqueça o seu coração, que você encontre o perdão dentro de si mesmo, que você mude seus rumos, que você construa, junto com Deus, um monumento na sua vida. E depois, daqui a algum tempo, que você me conte qual foi o monumento que você construiu. Eu vou ficar muito feliz de saber. Se você me ver por aí, me encontrar em algum lugar, na sua cidade e tal, por favor, venha até mim e me dê um abraço. Eu vou ficar muito feliz de ganhar um abraço seu e de te dar um abraço também. Gente, eu desejo a vocês longos dias, belas noites e que vocês sejam muito felizes. Muito obrigado.